rapaziada, tudo bom com vocês? Professor Salles na área novamente, tá? Hoje, de 16 de junho de 2021, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Química. E aí, preparado para as atividades? Vai! Na aula passada tivemos a oportunidade de estudar um pouco sobre ligações iônicas e ligações covalentes, tá? E podemos compreender a relação dessas ligações, aliás, com os átomos e a tabela periódica. E na aula de hoje iremos revisar todos esses assuntos que trabalhamos, para logo ao final a gente realizar a atividade, tá? Que o professor vai orientar, beleza? Então hoje vamos fazer a retomada de tudo que foi trabalhado para podermos realizar a atividade. Revisando os assuntos da tabela periódica, átomos e ligações iônica e covalente, tá, turma? Que foi o que nós trabalhamos ao longo dessa segunda unidade, tá? Espero que vocês consigam compreender a relação entre esses temas e principalmente na parte da ligação iônica e ligação covalente, beleza? Composição da matéria, tá? Mais especificamente a tabela periódica. A tabela periódica, turma, é o resultado da necessidade que os químicos sempre tiveram de organizar os elementos químicos e fornecer o máximo possível de informações sobre elas para facilitar a consulta quando necessária. Ou seja, a tabela periódica é um elemento que é usado exclusivamente para organizar de maneira extremamente e calculadamente correta, tá? Todos os elementos químicos que já foram encontrados e catalogados, tá? Em todo o planeta, tá bom? Toda matéria possui elementos químicos, que seja sólido, líquido ou gasoso, que está presente na tabela periódica. Ou seja, tudo que somos possui elementos que estão presentes na tabela periódica. Tudo que está à nossa volta tem átomos de elementos que é encontrado na tabela periódica, tá? Por isso que é uma ferramenta muito importante no estudo da química. Não se fala de química sem não falar também da tabela periódica, pois é nela que encontramos todos os elementos químicos que já foram catalogados de alguma maneira, tá? A tabela periódica tem os elementos químicos que a gente já estudou sobre alguns. Temos o oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, o bório, ferro, silício, xenônio, argônio. São vários elementos químicos. É em torno de 118 elementos químicos que são divididos em grupos ou família. Então, temos aqui alguns exemplos de grupos da tabela periódica. Nós temos os metais alcalinos, metais alcalinos terrosos e metais de transição. Basicamente, pertence ao grupo dos metais, tá? E aí é subdividido em classes. Vem também os lantinídeos, os actinídeos, semimetais, não metais, halogênios e gases nobres. Cada qual tem uma característica. E os elementos que pertencem a esse grupo possuem característica que o denomina, que no caso faz com que eles façam parte desse grupo em questão, tá? Isso é uma das diversas maneiras que possui para organizar os elementos químicos na tabela periódica. Sabemos que tem outras formas de organização, como estudamos anteriormente. Estudamos também a questão dos átomos, mais especificamente sua estrutura e composição. O átomo é o nome dado ao formador da matéria, tudo aquilo que ocupa espaço e possui massa. Esse nome foi proposto pelos filósofos gregos Demócrito e Leucídio. Ou seja, tudo que está à nossa volta é composto por átomos, seja na forma líquida, gasosa ou sólida. Então, a matéria ela é composta por átomos, tá, turma? Nós, enquanto seres humanos, o celular que você está assistindo essa videoaula, tá? Tudo que está à nossa volta é composto por átomos, tá? Composição básica de um átomo.
O átomo ele é basicamente da maneira que está aí ao lado, é uma representação gráfica, possui um núcleo ao qual é composto por prótons e nêutrons, e ao redor desse núcleo possui os elétrons que ficam dando voltas ao redor desse núcleo, que é também conhecido também como a camada de valência. Então os prótons são partículas positivas, representadas pela letra P. Elétrons são partículas negativas, que são representadas também por a letra E, no caso. E temos os nêutrons, partículas sem carga que diminuem a repulsão entre os prótons no núcleo, representado por N. Então, assim, turma, o átomo ele tem a mesma estrutura, tá? Porém, o que muda é a sua composição. Como assim, professor? Um átomo de hidrogênio ele é dessa mesma forma, tem um núcleo formado por prótons e nêutrons, e em volta desse núcleo possui os elétrons. Porém, já o carbono, o ferro, o alumínio tem a mesma estrutura, mas não tem a mesma composição. O que é a composição? É a quantidade de prótons e nêutrons e elétrons que cada elemento químico possui, tá? Então, também inserido com outros elementos químicos, esse átomo ele pode sofrer alguma alteração, onde venha a ser determinar se é líquido, se é sólido, se é homogêneo, tá? O átomo é uma descoberta bastante interessante e importante para explicar o que é a matéria, o que vem a ser tudo que existe, né? Tudo que ocupa espaço no universo, tá, turma? Então, até o momento é a melhor maneira para se explicar o que é a matéria, o que são as pessoas, o que faz com que a vida funcione. Por fim, vem a ligação iônica e covalente. Ligação iônica é o nome dado a uma das três formas como os átomos podem interagir entre si. As outras formas de interação entre átomos são a ligação covalente, que ocorre entre átomos de ametais, hidrogênios ou ametal e hidrogênio, e a ligação metálica, o que acontece somente entre átomos de um mesmo metal. Estamos analisando apenas a ligação iônica e covalente, tá, turma? A metálica a gente não mencionou a respeito dela, tá? Estamos mencionando agora, mas não estudamos, não foi solicitada na atividade. Os átomos dos elementos químicos que participam da ligação iônica devem apresentar obrigatoriamente a natureza de ganhar ou perder elétron. Ou seja, ligação iônica é todo aquele elemento, né, químico composto, pois existe mais de um elemento químico nele, né, mais de um na sua composição, desculpa, e que acontece a questão de ganhar ou perder elétrons, que é a parte da camada de valência, tá? Que foi abordado na aula em que falamos sobre os átomos. A ligação covalente é um tipo de ligação química que ocorre com o compartilhamento de pares de elétrons entre átomos que podem ser o hidrogênio, ametais ou semimetais. Na ligação covalente a gente já vê a partilha, né, a solidariedade. Então, enquanto na iônica precisa ganhar ou perder, na ligação covalente o átomo ele compartilha a questão de elétrons, ou seja, multiplica. Se eu tenho 2 e você tem 3, juntos temos 5, tá? No caso da iônica não, se eu tenho 2 e você tem 3, ou eu fico com 5 você fica com nada, ou você fica com 5 fica com nada, ou vice-versa, né? Eu fico com 2 você com 3, eu fico com 4 você com 1, ou você fica com 4 e eu com 1. É mais ou menos assim essa pegada. Professor, onde acontece isso? Na substância. Que substância? Por exemplo, o sal, a água, tá? São substâncias, algumas são substâncias puras simples, outras são substâncias puras compostas e outras são substâncias, né? Soluções, aliás, que é a junção de mais de um elemento químico para produzir, tá? E isso sendo em um laboratório e não no meio natural. Então é isso, turma. Viram a questão da ligação iônica e covalente, a relação dela com os átomos e com a tabela periódica? Porque a gente precisa conhecer o que é a tabela periódica, o que são esses elementos, como ela organiza a questão dos elementos químicos que já foram catalogados, tá? São em torno de 118, se eu não me engano.
elementos químicos na tabela periódica, tá? Vê a questão de conhecer o átomo, principalmente a parte dos elétrons, que está diretamente ligada na questão de ligação iônica e covalente. Perceberam também a questão da ligação iônica, tá? Que ela é aquela questão ou tudo ou nada, né? Ou ganha ou perde elétrons, tá? E na parte covalente não, ela simplesmente compartilha, multiplica, tá? Isso está presente basicamente nas substâncias ou soluções e que são produzidas naturalmente ou em laboratório, tá? Que pela escassez de aula a gente só pôde trabalhar até aqui. Espero ter a oportunidade de, em algum momento, poder ampliar mais esse conhecimento com vocês, tá bom? Se há feito nuvens no céu, derramar a tinta, colorir papel. A atividade de hoje é uma atividade bem simples, espero que vocês gostem, tá, turma? É parecida com a de ontem, tá? Vocês irão responder ao Google Formulário, tá, do professor, com questões voltadas para o assunto em questão, beleza? São questões interpretativas, tá? Que eu acredito que vão estar no nível que vocês estão, tá? Que o primeiro ano eu me impressionei muito, de maneira positiva, tá? Muito feliz com o desenvolvimento de vocês e espero que vocês continuem, porque quem tem a ganhar são todos vocês, beleza? E aí qualquer dúvida vocês já sabem que é só procurar o professor, tá certo? E na aula de hoje tivemos a oportunidade de retomar o que foi estudado ao longo dessa segunda unidade, tá? Voltada para a questão da tabela periódica, dos átomos e da ligação iônica e covalente, tá bom, turma? Em seguida, vocês foram orientados a realizar a atividade do professor no Google Formulário, tá bom? Então, assim, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido, tá, o que foi trabalhado ao longo dessa segunda unidade, desculpa. E vocês sabem que qualquer dúvida é só procurar o professor, beleza? Que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima atividade, tá? Tudo bom para vocês. Valeu! Zumba, 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 zumba.